Então, vamos agora dar continuidade ao nosso estudo, né, do Livro dos Médiuns. E o interessante e o bom, né, é que um assunto está diretamente ligado ao outro. Está complementando, né? Também, né? Se nós pararmos para analisar, a gente vê assim, quantas pessoas nos procuram, né, às vezes, ou procura a casa espírita, queixosa, né, que ela não está bem, ou ela sente alguma coisa, uma atração, né, que é diferente, ou seja, a atuação de um outro espírito sobre ela. Uhum. E é muito interessante isso, por quê? Porque é ela quem tem que fazer a escolha. Sim. Né? Não tem ninguém que possa fazer por ela, e ela tem que sair da faixa vibratória em que se encontra aquele espírito. Sim. Essa simpatia que tem ali, ou essa atração que existe entre eles e que causa mal a ela, é justamente para um chamado para que ela acorde e faça a escolha. Escolhe ficar do lado do bem e não do lado do mal. Né? E assim, saindo da faixa vibratória do espírito, tudo vai melhorar para ela. Sim. Né? Todos os sentimentos que ela vai tendo. Né? Bom, vamos lá. Nós estamos no capítulo 24, né? Que é a identidade dos espíritos, e estamos no item 265. Tá? Vamos lá. A inteligência está longe de ser um sinal certo de superioridade, porque a inteligência e a moral não caminham sempre conjuntamente. Um espírito pode ser bom, benevolente e ter conhecimentos limitados, ao passo que um espírito inteligente e instruído pode ser muito inferior em moralidade. Isso a gente está cansado de cruzar com irmãos assim, a gente está cansado de saber, tem muitos exemplos, né? Que onde a inteligência realmente não é ela não anda de mãos dadas com a espiritualidade ou com a moral cristã. Ela não anda. Então, a gente vê assim, um exemplo que me ocorre agora, assim, o plano espiritual tem todo um trabalho para fazer, para descobrir medicamentos, fórmulas para acabar com determinadas doenças. E quando a pessoa está dormindo, né? E aí não pode ser qualquer pessoa, tem que ser uma pessoa que esteja ligada ao processo. Então, porque, por exemplo, eu, como estudiosa, eu estudei letras, né? A parte minha foi isso que eu desenvolvi. Mas tem a pessoa que estudou bioquímica, farmácia. Então, ela sabe das drogas, sabe dos elementos químicos, o que faz, o que não faz bem, né? Então, é óbvio que os mentores vão, quem está fazendo a pesquisa, não vai pegar e vai me levar me transportar ao plano espiritual para ditar para mim uma fórmula, porque eu não vou fazer absolutamente nada com ela, né?
Mas, se eles levarem um bioquímico, se levarem um farmacêutico ou um químico, eles são capazes de entender e eles vão falar lá, passar a fórmula do medicamento que vai fazer bem para aquela doença. Estou falando tudo isso para vocês entenderem o processo como que é. Aí, no dia seguinte, após o desdobramento, e o plano espiritual tem interesse que ele se lembre. Então, vamos lá, ficar, né, fazendo mirabolagens para que ele possa lembrar. E aí a pessoa vai se lembrar da fórmula. E tem um insight, né? Ele É o tem. famoso insight. Nossa! Ó, e se eu pegar tal coisa, misturar com tal, eu acho que isso vai dar certo. Né? Vamos ver. E aí ele vai fazendo ali e ali os missionários que estão para isso daí estão ali, junto com ele, fazendo todo um processo, ditando, fazendo correção e tal. Tá. Depois de todo esse trampo, depois de todo esse trabalho, a pessoa vira e fala assim: bom, verdade, isso funciona, é ótimo, agora eu vou ficar rico. Quem quiser se curar vai ter que comprar isso daqui, vai ter que pagar, é muito caro. Eu vou ter que ganhar muito dinheiro em cima disso. Pronto. Começa a falência daí, né? A falência espiritual já começa a O derrocada. trabalho da pessoa é inteligente, a pessoa tem o estudo, mas ela tem a moral? Não tem. E é tão gritante isso que a gente sente isso em N situações. Tá? Eu vou relatar aqui um exemplo dessa situação que aconteceu comigo. Após a cirurgia do estômago, né, que tirou o tumor, eu não podia tomar qualquer medicamento, não podia tomar os anti-inflamatórios comuns. E aí tinha uma cápsula que estava sendo testada e era feita à base de ervas e era muito boa. E aquela eu podia tomar, tirava minhas dores, era excelente. E, enfim, sabe quanto cobrava cada comprimidinho? R$ 10 Na época era em bastante. 2005, por aí. Veja bem, R$ 10 cada comprimido. 2005. É óbvio que não era qualquer um que podia adquirir. Para comprar era um sufoco. Muito bem. Não contente que estava tão caro, mas quem precisava, né, fazia qualquer esforço para adquirir o medicamento, aí tiraram o medicamento, dizendo que ia lançar por um laboratório e a briga estava para ver quem dava mais. Até hoje ninguém deu, né? E até agora o remédio não voltou. E lógico que a gente tem que se virar com outras coisas. Eu passo mal até tomando outras coisas. Então, veja bem, o que a gente deduziu disso? Que muita gente inteligente, muita gente evoluída intelectualmente, mas moralmente, gente, ó, eu não vou falar que é zero,
tá? É meio. Quem, né? É meio. Porque a gente verifica isso com facilidade no nosso dia a dia, tá? Então, agora falando de algo mais em termos de plano espiritual, os espíritos que conseguem manipular um outro espírito e torná-lo um ovoide são espíritos extremamente inteligentes, tá? Mas sem nenhuma moral cristã. Então, realmente, isso que é falado aqui, né? Para a gente parar para pensar, tá? Então, a inteligência está longe de ser um sinal de superioridade. E, em contrapartida, tem gente que é muito bom, é benevolente, e tem um conhecimento material, assim, um conhecimento muito limitado. Mas o coração dela é bom. E tudo que ela faz é visando o bem. Bom, continuando aí. Geralmente, crê-se que, interrogando o espírito de um homem que foi sábio em uma especialidade na Terra, obter-se-á mais seguramente a verdade. Isso é lógico. Todavia, não é sempre verdadeiro. A experiência demonstra que os sábios, tanto como os outros homens, sobretudo aqueles que deixaram a Terra há pouco, estão ainda sob o império dos preconceitos da vida corporal. Não se desfazem imediatamente do espírito de sistema. Pode ocorrer, pois, que, sob a influência de ideias que alimentaram em sua vida e das quais se fizeram um título de glória, vejam menos claro do que pensamos. Não damos esse princípio como uma regra, longe disso. Dissemos apenas que isso se vê e que, por conseguinte, sua ciência humana não é sempre uma prova de sua infalibilidade como espírito. Tá? Na 266, ele diz: submetendo todas as comunicações a um exame escrupuloso, perscrutando e analisando o pensamento e as expressões, como se faz quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando sem hesitar tudo o que peca pela lógica e pelo bom senso, tudo o que desmita o caráter do espírito admitido a se manifestar, se desencoraja os espíritos enganadores, que acabam por se retirar, uma vez bem convencidos de que não podem nos iludir. Repetimos, esse meio é o único, mas é infalível, porque não há má comunicação que possa resistir a uma crítica rigorosa. Os bons espíritos, com isso, não se ofendem jamais, uma vez que eles mesmos a aconselham, e porque nada têm a temer do exame. Somente os maus se melindram e a desaconselham, porque têm tudo a perder, e por isso mesmo provam o que são. Eis, a esse respeito, o conselho dado por São Luís. Bom, aqui, como eu estou lendo, às vezes fica meio
complicado para entender, né? Mas ele está dizendo aqui que toda vez que a gente estiver diante de uma situação, né, as comunicações elas têm que ser muito bem analisadas, né? Como se faz com um livro literário. A gente analisa tudo, nós temos que ver se tem lógica, ver se a linguagem que é utilizada, tudo isso. Então, se peca pela lógica ou pelo bom senso, como que é? Né? E um espírito enganador não suporta a crítica, mas um espírito iluminado, um espírito mais evoluído, você pode fazer perguntas, você pode duvidar, que ele não vai achar ruim. Né? Se você está ali, mas será que isso é verdadeiro? Mas será que isso é assim mesmo? Ai, dá-me um esclarecimento. Será que eu não estou entendendo direito? Né? Eles não acham ruim. Falar assim, olha, isso não ficou tão claro. Ele não acha ruim. O espírito enganador acha muito ruim, porque ele pode ser pego na mentira. Sim. Tá? Eis a esse respeito o conselho dado por São Luís. Qualquer que seja a confiança legítima que vos inspirem os espíritos que presidem aos vossos trabalhos, há uma recomendação que nunca é demais repetir e que deveríeis ter sempre presente no pensamento quando vos entregais aos vossos estudos. É o de pesar e amadurecer. É a de submeter ao controle da razão mais severa todas as comunicações que recebais. Não negligenciar, desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro, de pedir as explicações necessárias para vos fixar com precisão. E para duvidar, a gente tem que ter conteúdo e base. Que a gente consegue através de estudo com Kardec. Né? Então, para a gente... Porque a partir do momento que tem uma comunicação e você vai ver se isso daí é verdade ou não, é lógico que o espírito, se ele for enganador, ele vai jurar por Deus que é verdade. Mas se você tiver o conhecimento, as nuances, aquelas entrelinhas, a gente consegue perceber. E a gente só tem isso quando a gente tem a base de Kardec. É isso mesmo. Aí, olha, essa colocação de São Luís é importante porque é muito simples, mas ele reforça essa ideia de que nós precisamos questionar. Né? Olha, deveríeis ter sempre presente no pensamento quando vos entregais aos vossos estudos. Né? É a de pesar e amadurecer. É a de submeter ao controle da razão mais severa todas as comunicações que recebais. E o médium, muitas vezes, não gosta de fazer esse tipo de análise, né? De ficar perguntando, mas será que essa comunicação que eu recebi não está estranha? Será? Então, às vezes, é preciso a gente questionar, é preciso ver em que situação você estava, né? Qual o seu estado espiritual, né? Porque um estado espiritual desequilibrado só vai fazer contato com espíritos inferiores. Exatamente, na mesma sintonia. A 267. Podem-se resumir os meios de reconhecer a qualidade dos espíritos nos princípios seguintes.
Olha, aqui vamos prestar bastante atenção, porque aqui é como é que a gente pode reconhecer a qualidade dos espíritos. Primeiro, não há outro critério para discernir o valor dos espíritos senão o bom senso. Toda fórmula dada para esse efeito pelos próprios espíritos é absurda e não pode emanar de espíritos superiores. Tá? Então, o critério primeiro é bom senso. Segundo, julgam-se os espíritos pela sua linguagem e suas ações. As ações dos espíritos são os sentimentos que inspiram e os conselhos que dão. Isso é importante, gente. Se as ações dos espíritos são os seus conselhos, né? E o sentimento que eles inspiram. Nossa. Se eles tiverem um conselho que não for legal, que não for tão bom, ou que demonstra um pouco apego à matéria, questiono. Ou aquele conselho que infla, né? Que deixa a gente com pensamentos ruins, de tomar atitudes erradas. Né? Porque a gente vê, quando a gente escuta os conselhos dos bons espíritos, parece que a gente fala assim, não, pode fazer o que quiser, porque está tudo bem, nós não vamos revidar, vamos fazer a coisa certa, vai dar tudo certo, né? É uma sensação de paz e equilíbrio, né? Que eles dão. Agora, quando o espírito é um gozador, um espírito zombeteiro, ou um espírito que não tem responsabilidade, ele joga de qualquer maneira. Então, por isso que nós temos que olhar a linguagem dele e suas ações. Tá? Terceiro, estando admitido que os bons espíritos não podem dizer e fazer senão o bem, tudo que for mal não pode provir de um bom espírito. Isso acabou. Tá? Assim, eles respeitam, mas eles não passam a mão na cabeça de quem erra. Tá? Eles respeitam, mas eles ensinam. Olha, isso não pode fazer. Isso não pode, por isso, por isso, por isso, por isso. É igual eu estava vendo sobre os anjos de guarda, né? Que eles falam assim, que eles dão um conselho. Faz a coisa errada, ele fala, eu não falei que não ia dar certo? Eu não falei que, né? Então, assim, eles puxam sim a orelha, eles não podem deixar que faça errado. Então, olha, os bons espíritos só fazem o bem e só dão bons conselhos. Se te derem mau conselho, cai fora. Sim. Tá? Muitas vezes, o médium fala alguma coisa que ele está pensando, né? E pode atribuir ao espírito, ou ele ser vítima de um espírito zombeteiro. Tá? Quarto, os espíritos superiores têm uma linguagem sempre digna, nobre, elevada, sem mistura de nenhuma trivialidade. Dizem tudo com simplicidade e modéstia. Não se gabam jamais, não exibem seu saber, nem a sua posição entre os outros. A dos espíritos inferiores ou vulgares tem sempre algum reflexo das paixões humanas, toda expressão que indique baixeza, presunção, arrogância, fanfarrice, acribônia, e é indício característico de inferioridade ou de fraude, se o espírito se apresenta sob o nome respeitável
e venerado. Né? Se ele vem, e ele vem um espírito ali, ele fala que ele é um fulano qualquer. Aí ele usa qualquer coisa aqui, aí a gente não pode questionar. Né? Não é que não pode questionar, a gente não vai falar que ele está enganando. Está ali dentro. Ele usou. Sim, tá dentro. Agora, já os espíritos que vêm com o nome. Tipo Allan Kardec, Francisco de Assis. Isso, aquele que fala que eu sou o Allan Kardec, né? E aí ele fala um monte de asneira, aí a gente tem que admitir que é um espírito fanfarrão que está ali. Tá? E veja bem, o que eu queria, vou chamar a atenção aqui, ó, que ele fala que os espíritos superiores dizem tudo com simplicidade e modéstia e não se gabam jamais. Não exibem seu saber, nem a sua posição entre os outros. Ele não fica falando, mas eu sou fulano, mas eu posso, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Não, eles... E outra coisa, quem usa linguagem rebuscada, muito cheia de palavras difíceis, né, toda floreada, é político. Sabe por quê? Porque eles não querem que entenda o que eles estão falando. Então, aí eles usam uma porção de palavras difíceis, o outro não entende e ainda bate palma achando que ele falou, que ele é bom. Tá? E isso, no plano físico, é muito comum. Eu não estou brincando, é sério isso. Só que esses mesmos espíritos, quando desencarnam, usam os mesmos artifícios. Entendeu? Então, eu sou fulano de tal, e ele pode tomar o nome de uma figura conhecida, tal, e fala de uma forma que o outro não compreende. Usa palavras muito complicadas, justamente com o objetivo de enganar. Aí o outro, coitado, o humildezinho que está ali, fala assim, nossa, ele falou bonito, hein? E aí você pergunta, falou o quê? Então, né? Eu não entendi. Isso é uma coisa para a gente parar para pensar, tá? Então, aqui é muito legal isso que ele fala aqui. Quinto, não é preciso julgar os espíritos pela forma material e nem pela correção do seu estilo. Por exemplo, vai falar português, se ele vai falar o português clássico, se ele vai falar o português mais moderno, se ele vai falar certo, se vai cometer alguns erros, se pode, às vezes, de repente, até jogar uma expressão idiomática ou então uma gíria, né? Isso não depõe conta, tá? Então, não é preciso julgar os espíritos pela forma material, nem pela correção do seu estilo, mas sondar-lhe o sentido íntimo, esquadrinhar suas palavras, pesá-las friamente, maduramente e sem prevenção. Todo desvio de lógica, de razão e de sabedoria não pode deixar dúvida quanto à sua origem, qualquer que seja o nome com o qual se vista o espírito. Então, o espírito vem falando palavrão? Bom, mesmo diante de uma situação, de uma circunstância, você já deduz daí que esse espírito não é legal. Sim. Tá? Então, tem coisas que são muito pontuais, muito claras. Aí, se ele vem falando lá, ele comete um erro de português, ou uma de concordância, alguma coisa assim, gente, isso não é para a gente ficar preocupado. Mas, sim, o que nos preocupa é o teor da sua comunicação.
como eu diria assim, o conteúdo. O conteúdo, isso. O conteúdo da comunicação, e não a forma. Então, a gente se preocupa com o conteúdo. Para ver isso daqui, na questão 224, tá? Quem quiser retornar lá. Sexto item. Nós vamos ler mais um até aqui, depois a gente dá uma parada, porque nós temos uma reunião hoje. A linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo. Tá? O conteúdo é sempre o mesmo, não existe coisas diferentes. O mundo espiritual, ele é assim, ele é assado, é assim que São Luís vai falar, é assim que Sócrates vai falar, é assim que o Santo Agostinho vai falar, e é assim que Kardec fala, é assim que Chico Xavier fala, é assim que nós devemos falar. Os pensamentos são os mesmos, quaisquer que sejam o tempo e o lugar. Podem ser mais ou menos desenvolvidos segundo as necessidades, a circunstância e as facilidades de comunicar-se, mas não serão contraditórios. Se duas comunicações, levando o mesmo nome, estão em oposição uma com a outra, uma das duas é evidentemente apócrifa, e a verdadeira será a que em nada desminta o caráter conhecido do personagem. Entre duas comunicações assinadas, por exemplo, por São Vicente de Paulo, uma... Espera aí, pulei uma página aqui. Por exemplo, por São Vicente de Paulo, uma pregando a união e a caridade, e a outra tendendo a semear a discórdia. Não há pessoa sensata que possa se enganar. Tá? Claro, né? Então, é muito claro você sabendo, né, com quem está lidando ali. Nós vamos parar por aqui hoje, porque depois, como esse tem 26 itens, tá? Então, a gente vai ter que dividir realmente esses itens, tá? Para ir lendo. Tá ok? Hoje é 25, né? 25/1, 24. Está marcado aqui. Que possam todos ter aproveitado bem essa noite de estudos. Se tiver alguma pergunta, encaminhe, porque nem tudo... Às vezes a gente está falando, vem uma ideia, depois some, mas então podem perguntar, não fiquem com dúvida, que dúvida não é bom, tá? Tenham, assim, uma semana maravilhosa. Levem a sério o estudo, porque vale a pena. Eu aqui, no auge dos meus 72 anos, eu digo que a minha vida sempre foi voltada, eu tive envoltas, né, com a mediunidade, mas ela ganhou um novo ar a partir do momento que eu comecei a estudar, que eu comecei a trabalhar, e com responsabilidade as coisas foram caminhando de uma forma melhor. Então, vale a pena para todos se
valeu para mim, vale para todos, tá bom? Que Deus abençoe a todos e tenha uma boa noite. Boa noite, bom final de semana para todo mundo. Até semana que vem. Até!